No nosso episódio sobre o fascismo, vocês pediram para a gente comentar mais profundamente sobre o integralismo. E como prometido, vocês que mandam. Hoje a gente vai falar sobre o movimento político brasileiro com inspirações fascistas, o integralismo. Meu nome é Pedro Rodrigues e sejam bem-vindos a mais um Manual do Brasil. Esse é mais um episódio da nossa série Dicionário Político de Bolso, onde a gente explica de forma clara os principais termos falados em muitos discursos políticos aqui e em outros países, para você entender exatamente o que eles significam e dessa forma argumentar e entender ainda melhor essas discussões tão comuns nos dias de hoje. Antes de tudo, não esquece de se inscrever no canal apertando esse botão vermelho aqui embaixo. Não deixe de apertar o sininho para receber as notificações. Não esquece de deixar o seu like e compartilhar o nosso vídeo. Para falar do movimento integralista, primeiro a gente precisa saber o que é o fascismo. E para isso é só clicar no link que apareceu aqui em cima e não deixa de conferir essa nossa explicação. Como eu falei no nosso vídeo sobre o fascismo, o integralismo é considerado por muitos uma simples versão brasileira do fascismo que dominava a Europa no entre-guerras. Entretanto, o movimento integralista vai muito além. Precisou se adaptar e acabou ganhando características próprias. Mas vamos com calma. Para falar do integralismo, precisamos primeiro falar do seu fundador e principal idealizador, o escritor e político Plínio Salgado. Já aos 20 anos de idade, Plínio fundou o jornal semanal Correio de São Bento e 2 anos depois iniciou sua carreira na política. Plínio Salgado teve o primeiro contato com o fascismo em uma viagem que fez à Itália de Benito Mussolini. Dessa viagem, Plínio trouxe para o Brasil a convicção que a ideologia ultranacionalista, cristã e conservadora seria a única forma de unir o povo brasileiro e elevar o país aos patamares europeus. E a partir dessas ideias, Plínio lança em 7 de outubro de 32 o Manifesto de Outubro, dando início à Ação Integralista Brasileira, ou AIB. Foi desse documento que surgiu o lema integralista: Deus, Pátria e Família. E eu quero que você preste bastante atenção a esse tema, pois a gente vai voltar a ele mais tarde. Segundo o documento, o integralismo defende a união da população brasileira sem divisões sociais ou classes e, dessa forma, alcançar o Estado integral que, segundo eles, harmonizaria os diferentes interesses existentes no seio da sociedade. O integralismo defende a família como a menor unidade de organização social, garantindo a manutenção da tradição. E qual é essa tradição? A tradição cristã, onde Deus está e ocupa o lugar de destaque, acima de qualquer outro elemento da sociedade. Além do fascismo italiano, o nazismo alemão foi outra grande inspiração para os integralistas, principalmente na estética e simbolismo. A saudação integralista, por exemplo, com a mão direita ao alto, é muito similar à saudação nazista, mas aqui a palavra utilizada é Anauê, que significa "você é meu irmão" em tupi. Assim como os nazistas remetiam a um passado idealizado de grandes heróis místicos, a saudação integralista tenta resgatar um passado glorioso de nossas origens indígenas, ao utilizar a palavra em tupi. Em vez da suástica, os integralistas usam o símbolo sigma, a letra grega que representa a somatória, fazendo alusão à união do povo brasileiro. Essa ideia também é similar ao feixe de lenha utilizado pelos fascistas italianos. O sigma era utilizado em braçadeiras de uniformes verdes, muito similares aos uniformes nazistas, podendo até mesmo confundir os desavisados. Mas como a gente falou no início, o integralismo possui algumas diferenças importantes em relação ao nazismo. O integralismo não defendia, por exemplo, uma superioridade racial. Apesar de ter sido um movimento relevante, chegando a mobilizar entre 600 mil a 1 milhão de pessoas nos anos 30, o integralismo não chegou a ter influência diretamente em nenhum governo. O mais próximo disso foi com o governo de Vargas, que se aproximava com os ideais do movimento e recebeu apoio dos integralistas no golpe do Estado Novo. Mas o mesmo Vargas, ao assumir o governo, neutralizou os integralistas e extinguiu todos os partidos políticos, dando um duro golpe no movimento que foi perdendo força gradativamente. Já em 45, com o fim da Segunda Guerra, a ideologia fascista passou a ser, obviamente, muito mal vista e os próprios integralistas tentaram se dissociar desses regimes totalitários. Em 75, com a morte do líder Plínio Salgado,
o movimento perdeu o resto de força que tinha e se fragmentou em diversos grupos menores. E aí a gente chega aos dias atuais, quando o movimento que parecia ter morrido voltou a ser comentado. Para a maioria de nós, o movimento tinha ficado ultrapassado, tinha ficado no passado, mas com a volta de diversos movimentos ultranacionalistas e conservadores pelo mundo, não é uma total surpresa ver a palavra integralismo em algumas discussões políticas. Diversos grupos se intitulam integralistas, começaram a participar de passeatas pelas ruas das capitais brasileiras. Os grupos eram pequenos e sem muita expressão. Entretanto, eles já demonstram interesse em lançar candidaturas para as próximas eleições em 2020. Porém, pode ser uma coincidência ou não, um outro partido parece ter certa afinidade com o movimento integralista. Lembra que eu falei para vocês prestarem bastante atenção ao lema do integralista? Deus, Pátria e Família? Pois esse é exatamente o mesmo lema do futuro partido Aliança pelo Brasil, partido que deseja criar o presidente Jair Bolsonaro e seus aliados, que está no processo de captação de assinaturas para ser oficialmente reconhecido pelo TSE. Como eu já falei algumas vezes aqui no canal, tentar comparar movimentos e visões do presente com ideologias e crenças do passado de forma literal é uma grande bobagem. A sociedade evolui, as pessoas mudam, movimentos e ideologias passam. Mas não é um absurdo vermos ideias do passado se tornarem inspirações do presente, por mais ultrapassadas que essas ideias possam parecer. Apesar de confirmar que o partido não vai concorrer às eleições de 2020, já foi o suficiente para dar um sopro de ânimo à vida dos integralistas do presente, saudosos de um passado. Mas é claro que ainda é muito cedo para afirmar que o novo partido do presidente Bolsonaro terá integralistas entre seus candidatos, mas é inegável que o partido possui características muito próximas ao movimento integralista, dentre eles o seu lema. Muito obrigado por você ter ficado até aqui. Agora eu quero saber a sua opinião sobre o movimento integralista. Você acha que essa ideologia faz algum sentido nos dias de hoje? Eu quero saber também que outros temas você gostaria que a gente abordasse por aqui. A sua ajuda é essencial para fazer o canal crescer cada vez mais. Por isso, não esquece de dar o seu like, deixar o seu comentário e compartilhar com todos os seus amigos e familiares. Valeu e até o próximo vídeo. Não, socialismo não, uma coisa o integralismo foi baseado nas ideias fascistas, né, de conservadorismo, né? E aí depois, como a gente falou ali, quando o fascismo caiu, aquela ideia, né, Deus, família e tem lá o outro lema. E quando ele se dissolve, como a gente falou, depois que isso vira um regime totalitário, o cara tenta se dissociar desse nazismo e desse fascismo, entendeu? Eu acho que são ideias do passado que as pessoas às vezes tentam tirar inspiração para o presente, por mais maluco que isso possa parecer, que na minha opinião isso é uma grande loucura, entendeu?